A paz do Senhor Jesus, eu sou Débora Barbosa e nós somos o projeto Resgatando Sua Vida. E o projeto hoje está estreando aqui no nosso canal com um convidado muito especial. Mas só daqui a pouquinho nós estaremos apresentando para você. Nós queremos aqui agradecer primeiramente a Deus por estar dando essa oportunidade de estarmos dentro da sua casa. Queremos também agradecer a nossa editora Josiane Maria, que tem cuidado das nossas redes sociais e tem cuidado com todo o carinho do nosso projeto. Muito obrigada, Josiane. Queremos também agradecer a nossa amiga professora de inglês, Larissa Porto. Ela que tem feito as nossas traduções. Muito obrigada, Larissa. E eu quero também aqui agradecer o nosso câmera, o Johan, ele que tem nos abençoado com o seu trabalho. Muito obrigada, meu amigo. Quero agradecer também a toda a família Barbosa, ao meu pai, Bispo José Barbosa, e a minha família também, Ipoque. Sem mais delongas, nós queremos apresentar para você o nosso convidado especial. E o nosso convidado é o nosso pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus de Roterdã, pastor John Benes. Ele e juntamente com a sua esposa missionária Eugênia. E para que você que não sabe, nós fazemos parte dessa igreja. Pastor John, muito obrigada por você estar aqui conosco no nosso canal. Eu que agradeço, irmã Débora, por esta oportunidade de poder estar aqui com vocês. Muito obrigada. Nós vamos começar já entrando no nosso tema. E o tema da tarde é tempo de pregar, pastor? Nós temos vivido momentos muito difíceis, nós estamos passando por... O mundo, a terra está passando por um tempo de corona, onde muitos projetos foram paralisados, muitas igrejas estão fechadas e é tempo de pregarmos? Eu acho que sim. Eu acho que sim, pela questão... O que há nesse Covid-19, o que há nessa pandemia, que chama atenção para nós como a noiva de Cristo? Eu penso que Deus está chamando para nós, é o que nós fazemos, nós acostumamos com as coisas. E nós temos um propósito dado por Deus, ide anunciais o Evangelho. E eu acho isso que a igreja parou-se para tratar ela mais do que o alvo dela pregar o Evangelho. Então nós já juntamos mais dentro da igreja do que estamos fazendo realmente o que Cristo trouxe o propósito para nós para fazer. Sim, e por outro lado, pastor, também devemos tomar muito cuidado, porque nesse momento muitas pessoas estão falando, mas Isso. As pessoas às vezes não têm a definição, não conseguem definir quem é de Deus e quem não é. Eu acho que tem muitas das vezes que eu já preguei, a irmã sabe, sobre a nossa igreja. Há um conceito que nós temos que tomar muito cuidado. Primeiro, o que Jesus chamou e o que Jesus fez? A Bíblia vai dizer que Jesus fez discípulo. Então você tem que tomar cuidado com esta palavra. Discípulo e não mestres. Por quê? Discípulo é um seguidor que segue o seu mestre. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E nós seguimos a Ele. Então, se nós encaixamos para entender o tempo que nós estamos vivendo, todo mundo está sendo mestre. Todo mundo acha que sabe melhor, que tem melhor. E a média, hoje em dia, que nós vamos chamar o YouTube, as médias de tanta pregação, estamos ouvindo muita pregação que acaba que... Deixa eu pegar um ponto nisso aqui. Que nós temos que entender o que é arrependimento, em primeiro lugar. O que é nós pregarmos o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele traz arrependimento. Enquanto eu estou pregando algo, falando algo que não traz arrependimento em nada para mim, aquilo ali não está funcionando para mim. A Bíblia diz que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Ela tem um poder de transformar o homem. Eu estou lendo, e eu continuo sendo a mesma pessoa. Que
transformação que há em mim? Nenhuma dentro de mim. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você está ouvindo hoje a médica. Ainda mais hoje agora que nós não podemos ter igreja, todo mundo está pregando. Eu acho assim que, por talvez ter uma necessidade de pão de cada dia, acabamos querendo comer tudo que existe. Exato. Mas se nós formos olhar isso espiritualmente, nós não podemos catar toda coisa que nós vemos por aí. Porque geralmente as pessoas não sabem quem é, que igreja que é, se é, qual é a igreja que de quem você está ouvindo, aonde você está ouvindo das pessoas, mas você sabe quem é que está falando? Sabe qual é a igreja, qual é o pastor? Então, assim, às vezes as pessoas vão pegando tudo que vê na frente e vão se enchendo, mas aquilo pode fazer mal. E aí vai entrando a dúvida, vai entrando muitas coisas. Por quê? Porque você não sabe aonde você está se alimentando. E é muito importante o nosso público saber quem é que você está ouvindo, qual é a igreja, qual é o pastor. Uma vez, irmã, foi falado para mim, não trazendo talvez até, desculpa trazer isso para você, uma vez foi falado assim para mim, o pastor Johnny não gosta de brasileiros, porque a igreja dele não tem muitos brasileiros. A primeira coisa que eu acho é que eu sou missionário dentro de um país da Holanda. E eu acho, se eu voltar ao conteúdo bíblico e ver o que é missão, missionário, uma igreja missionária, ela prega para toda a raça, toda a tribo e toda a nação. Ela não está ali compondo a igreja brasileira dentro de um continente que é holandês. Eu acho que nós estamos ali para todo mundo, para pregar o evangelho. Pode ser muçulmano. Você tem visto que Deus tem trabalhado nessa igreja, que temos pessoas agora que serviam o hinduísmo, que estão agora a aceitar a Cristo como Salvador. Então é muito importante nós sabermos o evangelho. Qual que é o evangelho? Para que é o evangelho? O evangelho ele não é para umas pessoas, o evangelho é para todo tipo de pessoa. Não importa quem você for, você precisa do evangelho. A outra coisa que a irmã está dizendo, por exemplo, aonde eu como? Que comida que eu estou comendo? Quem é essa pessoa que está trazendo essa comida? Será que eu vivo? Será que é realmente aquilo? Então, eu tenho que tomar muito cuidado porque eu estou comendo hoje em dia. Porque tem uma coisa que eu acho que a irmã sabe disso, a irmã Débora, e todas as pessoas sabem disso, é que muitas das vezes nós queremos ouvir o que nós queremos. Então, vamos dizer, se eu vou ouvir uma pregação, que eu estou querendo aquela pregação, eu vou acabar olhando no YouTube ou achando alguém que está pregando aquilo que eu quero ouvir. E não é assim. Porque a primeira coisa que a Bíblia, ela não veio para você, para adaptar em você. Não, você precisa adaptar na palavra de Deus. Ela veio para transformar a sua verdade que tem dentro de você, trazendo a verdade de Deus. A igreja não tem que andar junto com o mundo. A igreja, ela vai confrontar o mundo. Ela é para confrontar. Isso aí. E as pessoas acham que a gente tem que seguir a modinha. Agora só fala só sobre corona, isso e aquilo, e aí todo mundo tem que falar só sobre isso. Não, nós temos que pregar a verdade, pregar a palavra, pregar a Bíblia. Isso. Eu acho que é algo que nós temos que observar pela questão de que, olha, eu moro dentro de um país que chama Holanda, moro em Roterdã, estou 30 anos aqui. Holanda existe lei, há uma lei. Uma igreja legal, ela tem que servir a lei do país. O que a lei me manda eu fazer? A lei me manda como igreja, ela traz lei, e a Bíblia manda eu respeitar a lei. Então, como igreja, eu tenho que ter 1,5 metro, eu tenho que lavar a mão com álcool gel, eu tenho que usar uma máscara, não posso dar mão. Eu, como líder evangélico, eu vou concluir essa responsabilidade, porque eu respeito a lei, eu estou dentro da lei. Fora disso, eu também não vou viver também fechado pela lei. Não, porque eu creio no poder da palavra de Deus. Eu trabalho no que o país manda, mas do lado eu abro as portas para pregar a palavra da esperança e da paz. Exatamente. Isso é muito importante nós ficarmos ligados nisso, principalmente nós cristãos, né? É tempo de nós mostrarmos e revelar a nossa fé para toda criatura. Isso aí, é esse tempo. Pastor John, nós vamos para a segunda pergunta dessa tarde. A pergunta é: toda pessoa salva, um cristão, pode pregar? Pode, todo cristão.
Eu estava até conversando com duas irmãs, guria mesmo, e falando para elas algo muito interessante. Jesus, ele chamou todos nós para pregar o Evangelho. Há enfiado na cabeça das pessoas na questão sobre dons ministeriais. É outra coisa. É o que confunde, né? É o que confunde as pessoas. A pessoa fala assim, mas eu não fui chamado para pregar. Não, todos nós somos chamados para pregar. A Bíblia de Jesus disse assim, no livro de Mateus, capítulo 28, a palavra do Senhor diz assim, ide por todo mundo, ide. É uma lei, todos temos que ir. Pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus aqui, ele não está dando, chamando, qualificando pessoas, dizendo assim, para você pregar. Não, ele deu essa autoridade para todos nós. Porque o Evangelho, realmente, quando eu aceitei ele na minha vida, e ele foi uma transformação na minha vida, eu preciso passar esse Evangelho. A Bíblia diz assim, de graça vos recebeis, de graça vos dá. Então, todos nós, todos, não importa, você é analfabeto, amém, você prega o Evangelho. Porque existe o que eu acabei de falar com duas irmãs conversando, é que eu falei que existe você pregar e ser pregador. Yeah. São duas coisas distintas. Todos nós podemos pregar. Agora, nem todos nós somos pregadores, que já é outra, eu creio, outro dom, outra estrutura que Deus tem dado para cada pessoa. É um chamado, né? É um chamado, especificamente. E a mesma coisa que eu falei, vamos dizer assim, o Espírito de Deus, irmã Débora, ele trabalha de acordo com o que você quer. Eu não posso querer ser que Deus me usa e eu ficar sentado, não fazer nada. Eu não posso chegar aqui, por exemplo, eu chegar domingo e dizer aqui para a igreja, dizer assim, eu estou aqui e é o Espírito Santo de Deus que vai me usar porque eu não preparei nada. Não tem como. Por que não? Mas o Espírito Santo de Deus, ele faz como ele quer, corretamente com você. Mas se você não lê a Bíblia, né? Eu tenho um dever. Yeah. Eu tenho um dever de ler a Bíblia, de preparar, de organizar. Porque se eu não fazer isso, quer dizer que eu vou estar de qualquer maneira e quer que Deus me use de qualquer maneira. Não, então tem um preparativo. Então, eu não preciso ser um grande pregador para poder pregar. E nem para anunciar o Evangelho, o amor de Deus para uma pessoa. Muitas das vezes o que acontece em nós, eu acho que aquilo que chama de a pessoa se achar que ela não é digna, de achar que ela é pequena, ou que ela não tem estrutura. A mesma coisa, vamos dizer, o que Moisés achou. Quando Deus vai chamar Moisés, Moisés acha que ele não é digno, que ele era gago, que ele era isso. E Deus disse, não, isso não tem como, sabe? Não olha para essas coisas. Deus, é por isso que a Bíblia vai dizer que ele chama as loucuras, aquilo que é louco para os olhos dos homens, para confundir as sábias. É porque ele não se via como, né, com aquela possibilidade, porque ele via dificuldade nele. Isso. E isso paralisa, né, a pessoa. Isso. Mas por quê? Aí nós vamos entrar nisso aqui. Tá? Você me falou algo aí muito bem que eu preciso entrar nisso. É o que nós chegamos no tema desse ano, identidade. Quando eu não sei quem eu sou, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar copiar a irmã Débora. É por isso que eu falo assim, mas eu não sou a irmã Débora. Verdadeiro, você não é dela. Porque a irmã Débora, ela tem a sua identidade. Aí eu vou espelhar em você, eu vejo que você já tem a capacidade, aí eu me olho para você e falo, mas eu não sou assim. Mas por isso, porque você está fazendo errado, eu estou me espelhando em você, mas eu tenho que olhar para mim. É quando eu não tenho uma identidade de quem eu sou. Quando eu sei quem eu sou, eu não preciso olhar para ninguém. Eu sei quem eu sou. Então eu vou transmitir a palavra. Eu não preciso ser como o pastor Johnny para pregar. O pastor Johnny é o pastor Johnny, não é verdade? Outros pregadores são outros pregadores. Você tem que ser você. Com a tua amplicidade, quem você é. Vamos dizer assim, tá? Davi não usou a armadura de Saul. Por quê? Porque ele ia ser derrotado. Mas Davi usou a sua estilingue e uma pedra, porque aquilo ali era a unção dele. Não veste a coisa do outro, veste o que Deus te deu. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em 2018, na nossa igreja, o Senhor passou o ano todo dizendo e pregando e falando para nós assim que nós precisávamos descobrir quem nós éramos e quem era Deus. Isso. Porque se a gente não descobre isso, a gente também não vai se descobrir. Nós precisamos saber quem é Deus e quem somos. Verdade.
né? E aí Verdade. eu aprendi muito em 2018 aqui na nossa igreja com os estudos e foi uma bênção porque eu também tinha um pouco de dificuldade até mesmo para ler a palavra. Dizia que não tinha tempo, isso e aquilo. E um dia no ensino bíblico, eu não sei se o senhor lembra, o senhor disse assim para mim: "Irmã Débora, você demora quanto tempo para vir de Amsterdã a Roterdã?" Eu falei: 1 hora e mais ou menos. Você falava: "Você pega essa hora e você vem lendo." Isso. E aí, dali em diante, eu passei a ler dentro do trem todas as vezes que eu vinha para cá. E dali eu criei um costume. Então, talvez, às vezes, as pessoas querem pregar, mas não querem ler a palavra. Isso. Eu preciso me desenvolver. Tudo na Terra tem um processo de desenvolvimento. Yeah. Quando a minha mente ela é curta, ela não tem um desenvolvimento. Eu preciso me desenvolver. Escuta bem. Deus te fez você com alta potência. Muitas das vezes você já passou coisas na tua vida que você diz assim: eu não vou conseguir. Yeah. Várias vezes. Você já passou isso na vida, eu já passei, várias pessoas que estão nos ouvindo depois. E você vê que de uma hora para outra você vence aquilo que você nunca pensou que podia vencer. Por quê? Você não sabe, mas eu não entendo por quê. Porque dentro de você tem algo que é de Deus, que chama algo de desenvolvimento que você pode. Então, se eu não me desenvolver, por exemplo, eu comecei com um novo tema esse ano, identidade. Mas eu não comecei em janeiro para falar de identidade. Eu já comecei no meio do ano de 2000, lá em agosto, eu já comecei a me preparar esta mensagem de identidade. Quem é você? E para isso eu preciso me estudar dentro do conteúdo bíblico e procurar muitos estudos e me profundizar para ter um conhecimento pouco, mas para ter uma revelação em oração, a Bíblia, buscando a Deus e o Senhor nos revelar para nós. Você precisa desenvolver. Se a irmã Débora passar 1h30 vindo para cá de Amsterdã, vendo Facebook, você não vai ter nenhum desenvolvimento na tua mente. Agora, no momento que você passa 1 hora lendo a Bíblia ou lendo um livro, você está adquirindo um desenvolvimento, uma sabedoria de algo que você precisa. Exato. Então, como você gasta o teu tempo? Yeah. É verdade. importante. É sim. Mas, por outro lado também, pastor, tem muitas pessoas que pregam e pregam muito bonito. Tem pregado, que é maravilha, faz o fogo cair e tudo. Mas, por outro lado, no seu comportamento desprega tudo aquilo que pregou. Tem essa balança, sabe? Que aquelas pessoas que não sabem pregar e que têm medo de pregar, mas tem aquelas pessoas que pregam, mas que, ao mesmo tempo, desprega com a sua própria vida. É complicado isso, né? Eu acho que mas eu tenho 2 coisas de evolução sobre isso, talvez para trazer para você. A questão, primeiramente, é o que é uma pessoa, né? Nós temos que tomar muito cuidado do que nós já falamos. É como que eu falo para a irmã: quando eu não tenho a sabedoria do que eu estou fazendo, eu vou fazer por fazer, porque eu não sei o que é aquilo. Se nós estudarmos a palavra de Deus, eu acho que você nunca vai querer brincar de ser pastor ou brincar de pregar, porque a Bíblia diz que nós vamos ter que dar conta tudo que saiu da tua boca para você pregar. E ai de você que não vive, não é verdade? Exato. Então tá cheio de pessoa aí que é bonito, tem uma grande estrutura, né? Isso aí, porque você tem que entender uma coisa. Eu vi algo aqui um tempo que eu pensei para meditar nisso. Eu posso subir aqui em cima um domingo e acabar de roubar e vir aqui em cima e pregar, como eu sempre prego, naquela autoridade, nisso e aquilo, e todo o público começa a chorar e glorificar. O que aconteceu? Eu preguei, não foi na autoridade de Deus. Eu preguei numa sabedoria humana que eu tenho de pregar e ministrar. Mas não foi na unção de Deus. Aí vem. Hoje em dia, o que falta dentro da igreja de Cristo? Discernimento do Espírito. Yeah. Discernir que Espírito que está ali. Paulo, houve uma jovem que andou atrás dele, dizendo que ele era um homem de Deus. Aquilo perturbou o espírito de Paulo, e Paulo, de uma hora para outra, a Bíblia diz que Paulo chegou, repreendeu aquele espírito que estava naquela... Olha para você ver,
Algo estava na jovem falando a verdade, mas ela mentira. Yeah. Então o que acontece? Há muito disso. Nós não temos discernimento, toda pessoa que aparece nós dizemos que é de Deus. Yeah. Por quê? Porque nós pensamos que as coisas das pessoas são de Deus pelo modo de vestir. E não é. Jesus diz assim, vós conhecereis os meus pelos frutos. O fruto, quem eu sou, como eu ando, a minha personalidade, quem eu sou por aí, do que eu prego, do que eu faço, é que eu vou revelar Cristo em mim. Mas aí a questão que é o discernimento. Se eu não tenho discernimento, se eu não sei que espírito está ali, a pessoa não sabe o que está ali dentro. É por isso que tem muitas pessoas enganando muitas pessoas, enganando muitos no meio do evangelho, porque nós não sabemos discernir que espírito está ali dentro. E o diabo faz milagre, não faz? Faz. Então, o diabo fala em profecia, faz milagre. O diabo faz todas as coisas. Então, se a própria palavra do Senhor diz que nos últimos tempos ele ia se aparecer como anjo de luz, o que quer dizer isso para nós? É para nós estarmos mais alerta ainda com a questão do evangelho que está se pregando. Mas afinal, então, todos nós podemos pregar? Todos nós. Devemos pregar. Devemos pregar. Né? Todo cristão que aceitou a Jesus, ele tem o dever de pregar o evangelho, né? Só falo uma coisinha pequena para você. Sim. Se você não prega, você nunca aceitou a Cristo. Então já vamos entrar para a terceira pergunta. Pastor, foi o que o senhor acabou de falar. É uma continuação do que nós estamos já falando. A terceira pergunta é: Satanás prega? Prega, irmã. Satanás prega. O diabo, ele prega. Vamos lá nessa pergunta sua. Lá no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, a serpente está fazendo o que com a mulher? A serpente, ela chega para a mulher e vai pregar uma realidade. Ela manipulou uma realidade. É assim que o diabo é. A irmã está no conteúdo, talvez dizendo sobre falsos profetas, hoje em dia. Eu sempre pergunto assim, o que é um falso profeta? O falso profeta, ele não é ninguém que prega que não é a verdade. Ele prega uma verdade. Yeah. O diabo, ele nunca vai chegar como o diabo. Você vai ver com uma pessoa que ele tem algo mal nele, ele nunca chega para você com algo mal. Ele chega para você com uma pessoa maravilhosa, que quer te ajudar, que quer todo o bem para você, só que ele só mostra quem ele é no final. Yeah. A mesma coisa do anticristo. Porque ele utiliza da manipulação, né? Isso. Então ele quer adquirir, confiança. Então por isso que ele vem muito bonzinho, falando manso, falando coisas que vão agradar os seus ouvidos. Isso. É isso aí. Ele sabe como trabalhar. Yeah. Então ele precisa trabalhar de uma maneira... É como a palavra que a irmã falou, confiança. Adquirir uma confiança de alguém. O que ele fez? Ele adquiriu a confiança de Eva. Uhum. E por ele adquirir a confiança de Eva, ele fez ela cair naquilo. Então, o que acontece hoje em dia? Nós estamos vivendo um tempo, que a Bíblia diz nos últimos tempos, vamos ver muito sobre isso, falsos profetas. Pessoas que, podemos até dizer, porque nós vemos que o evangelho está tão bagunçado hoje em dia. O evangelho está tão bagunçado pela maneira que nós vemos que cresceu muito. Está tendo milhões de igrejas, mas cada uma independentes. Yeah. Cada um crescendo o seu próprio ministério. Exato. Eu não sei se a irmã Débora estava aqui, quando eu ministrei algo aqui que o Senhor me deu, e nós falamos sobre o ministério. Que eu falei com a irmã, nós não temos ministério. Eu faço parte do ministério de Cristo. Yeah. O ministério não é meu. A igreja é de quem? De Deus. De Cristo. Eu estou tendo uma oportunidade de trabalhar no que é de Cristo. Só que nós pegamos a direção, minha igreja, meu ministério, nada é meu, tudo é de Deus. Eu não tenho nada, tudo é de Cristo. Então eu tenho a oportunidade de fazer parte do ministério de Cristo. É que eu tenho essa oportunidade. Então no momento que nós crescemos bastante o evangelho, porque o evangelho ele foi começado na Europa. Yeah. Por que o evangelho na Europa caiu? Por causa de quê? Que ele cresceu tanto e depois ele caiu. Muitas vezes está crescendo demais que Mas todo mundo... não tem estrutura, né? Não tem a base. É isso. Arrependimento.
Exato. Não há nisso. Todo mundo está na igreja hoje. Yeah. E está tendo uma moda hoje em dia, não é verdade? Está tendo uma moda, vem conforme você quer, fica como você quer. Cantores, tudo é crente. Então, por exemplo, uma vez um amigo meu falou assim, pastor, o senhor é bom nós trabalharmos com rodízio. Rodízio? Sim, toda vez trazendo outros pregadores, que a igreja gosta disso. Eu falei com ele, mas Cristo gosta. Eu não posso olhar para as ovelhas e viver conforme as ovelhas querem. Eu sou um líder. Jesus me chamou para ser pastor. O pastor cuida da ovelha, não é a ovelha que cuida de pastor. E é estranho porque a gente diz que nós viemos servir ao Senhor e não o Senhor tem que servir ao... É isso aí. As pessoas querem a música que eu quero, é o hino que eu quero, é o pastor que eu quero, é tudo. As pessoas querem fazer a igreja do jeito que ela gosta. E se ela não gosta, é ruim. É por isso que então que há tantas igrejas, que igreja cada uma conforme como você quer. Por exemplo, eu não gosto da Assembleia de Deus. Eu acho a Assembleia de Deus que é muito isso, eles pregam sobre os costumes, eu gosto de estar mais solto. Quer dizer, é o que eu quero, mas não é o que eu quero. Eu tenho que servir o que Cristo quer de mim. Cristo me chamou para servir Ele. E é lá que eu tenho que seguir. Mas nós não pensamos assim. Nós queremos que Deus nos serve. Mas uma coisa, Deus é autoexistente. Ele não precisa de mim para nada. Yeah. Ele é Deus em qualquer momento. Nada, irmã. Yeah. Ele precisou de mim. É isso necessário, é que eu venho estar perante Deus e não perante um homem, perante Deus. E nós temos que ver isso. Eu acho que muitas das vezes também falhas, eu vou dizer para a irmã, que nem é do povo muitas vezes. Eu vou chamar para a irmã e dizer que é falha nossa como líderes. Yeah. Que olhamos mais em vez para o povo, em vez de botar o joelho no chão e perguntar ao Criador o que Ele quer de nós. E ouvimos mais o que o povo quer dizer na igreja do que nós ouvimos o que o Espírito Santo está mandando eu fazer. E aí o próprio crente não cria uma raiz. É isso aí. E a Bíblia diz o quê? Que o povo sofre por falta de conhecimento, porque não conhece. Não conhecem a Deus, não conhecem a estrutura, não conhecem nada. Então elas ficam soltas. E quando você está solto, qualquer vento que vem te leva para lá, te leva para cá. É como aquela pergunta de Jesus, irmã Débora. O que Jesus perguntou aos discípulos? O que eles estão falando que eu sou? Será para que Jesus faz aquela pergunta? O que eles dizem quem eu sou? É a primeira pergunta. Eles vão dizer assim, Senhor, muitos estão dizendo que o Senhor é profeta, os outros que o Senhor é Elias. Tudo bem. Mas aí Jesus volta a pergunta em questão dos seus discípulos que andavam com eles. E Jesus fala assim, e vocês? Pedro diz assim, Senhor, Tu és Cristo, o Filho de Deus. Aí está. Não é, irmã Débora, quem é Deus para você? É problema seu o que Deus é para você. Eu tenho que saber o que Ele é para mim. O que Jesus é para mim? Essa é a verdade. Então, se eu não conheço Ele, tudo baseia nessa área que nós estamos conversando. Tudo baseia na identidade de quem você é. Identidade. Tudo. É muito necessário você ter identidade. Se você não tem identidade, você é Zé Ninguém no sistema. Qualquer país que você vive, se você não está inscrito no país, no sistema do governo, você é Zé Ninguém. Ninguém te reconhece. Não pode comprar, não pode fazer muita coisa. No momento que você nascer, seu pai e sua mãe não colocar o seu nome no cartório, realmente que você nasceu e tudo isso e aquilo, você vira um Zé Ninguém no sistema. Então tá. Qual é a minha identidade? Se eu não sei a minha identidade em Deus, eu ando atrás de todo mundo que aparece que é Deus. Yeah. Porque eu não sei quem é Deus. Porque quando você sabe verdadeiramente de quem é o teu Criador, você não anda ainda testando os outros para ver quem é teu Criador. Você sabe quem é teu Criador. Então tem que tomar muito cuidado hoje em dia que os falsos profetas estão. Mas eles nunca vão mostrar para você que ele é falso profeta. Yeah. É por isso que aí eu preciso do Espírito Santo de Deus, o discernimento do Espírito Santo, para eu poder ver verdadeiramente com os olhos espirituais que ali está alguém que não está pregando a verdade. O projeto decidiu trazer esse tema para nós conversarmos, porque nós estamos passando por esse momento e as pessoas estão muito sensíveis. E por elas estarem muito sensíveis, elas têm a facilidade de cair muito fácil na lábia de Satanás. Essa é a verdade. Porque as pessoas estão se achando que
Não, eu tenho que ficar guardada dentro de casa. Mas, meu querido, quando você abre uma janela, o vento pode passar e entrar e você pegar a enfermidade dentro da sua casa. O problema é que você precisa estar firme no Senhor, saber quem é o seu Deus. Foi o que o pastor acabou de falar. Esse tema nós viemos trazendo para trazer alerta para o povo, né, pastor? Porque Isso. é tempo de nós alertarmos Isso. e sabermos quem é o nosso Deus. Isso. Muitas pessoas não sabem quem é o seu Deus, né? E então nós precisamos ter identidade. Identidade. Precisamos ter identidade. E aquilo, quando Deus manda as pragas no Egito, o povo estava onde? No Egito. Israel estava no Egito. Exato. Mas a praga foi entrar no Egito, aonde o povo de Israel estava. Só que a Bíblia diz que Deus, ele diz assim, só vai tocar a praga o povo do Egito. O povo de Israel, ela não toca. Eu creio que no meio desse convite 19 que nós estamos passando, quem tem o sangue de Cristo, ele não toca. Eu creio também. Nós temos Ele vai falado passar. muito isso. Ele não vai tocar. Quem crer. E é isso que é minha fé, que eu creio. E aí quando você duvida do Deus que você serve, ou você não sabe, você vai ter medo. Aí você vai ficar dentro de casa, aí você vai ter medo das coisas. Eu tenho medo de pegar, mas você pode pegar qualquer coisa, você pode morrer até quando você sai na rua. Você pode ser atropelado, pode cair de uma bicicleta e se machucar, pode acontecer. Então, a gente não pode ter medo, a gente tem que confiar no Deus que nós servimos. Isso. Totalmente, irmã. Confiar é muito importante você confiar. Por isso que talvez eu deixe essa palavra para quem estará nos ouvindo. Uma máscara não vai te guardar, um álcool gel não vai te guardar, uma vacina não vai te guardar. São precauções que é preciso ser tomada para ajudar na lutar contra essa pandemia. Mas quem vai te guardar é aquele que te fez, é Jesus Cristo. Ele que guarda você e a tua casa. A palavra do Senhor nos diz para nós que o dia da manhã pertence a Ele, não pertence a nós. Confia nessa palavra. O dia da manhã ele é dele, não é meu, não é seu. Vamos confiar no Senhor. E também eu creio que Deus, Ele dá sabedoria ao homem para a vacina. Ele dá sabedoria aos governadores, os reis, os presidentes, ministros, para saber atuar no país. O país está doando porque Deus colocou eles lá. Vamos estar juntos lutando, crendo em oração. Você que é crente, busca a tua fé. Busca a tua fé no Senhor. Não vive dentro de casa trancado. Não, saia. Vamos adorar o Senhor. Pastor, já chegamos no nosso final. Eu quero agradecer. Nós do projeto Resgatando Sua Vida. Para quem não sabe, o Resgatando Sua Vida não é só a irmã Débora. Nós temos uma equipe, nós temos meninas, mulheres que oram, que jejumam pelas nossas vidas e pela tua vida, você que já faz parte do nosso canal. Nós queremos agradecer muitíssimamente ao nosso pastor que tirou um tempinho para estar aqui conosco. Muito obrigada, pastor John. De nada. Eu que agradeço. Eu quero dizer para vocês, o projeto Resgatando Vidas, quero dizer para vocês, em primeiro lugar, a missionária irmã Débora está sobre o nosso ministério aqui na Holanda, ovelha do nosso rebanho aqui da cidade de Roterdã, e está sobre nossa liderança espiritual em cima dela, sobre todos também que se acompanham nesse projeto Resgatando Vida. Quero dizer isso para vocês, para todos ter a certeza, ela não está aí voando, não. Ela está embaixo de uma mão espiritual, de um ministério espiritual, sobre a vida dela e sobre todos que estão participando. Deus continua abençoando vocês, que vocês não só ouçam, mas que vocês podem ser, vamos dizer assim, um instrumento de Deus de passar para outras pessoas o que vocês estão recebendo. Muito obrigada, pastor John. Eu agradeço. Eu quero deixar só um verso bíblico. Sim. A palavra do Senhor diz assim: por cuja causa não me padeço e não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, que Ele é todo poderoso para guardar o meu propósito, a minha bênção até aquele dia. Fica na mesa de Deus e não sai de lá, porque Ele tem algo precioso para você. Amém. Muito obrigada pela sua palavra, muito obrigada por ter conversado conosco. Deus vos abençoe, o Senhor e a sua família. Eu quero deixar para vocês, em Josué 11, relata uma história a qual havia um rei
que ficou sabendo que Josué ganhava todas as batalhas e ele estava derrotando todos os reis. E ele se ajuntou com outros reis e ele criou um exército tão grande que a Bíblia relata que era uma quantidade como se fosse grão de areias. E Deus falou com Josué: não tenha medo. E nessa tarde eu quero dizer para você, esse corona, a terra, as coisas que vêm acontecendo nas nossas vidas, o que está à nossa volta pode ser muito grande, pode ter uma quantidade tão imensa, porque grão de areia, se você pegar um punhado e colocar nas suas mãos, você não consegue contar. Isso quer dizer que o exército era muito grande. E Deus falou para Josué: não tenha medo. E nessa tarde eu quero deixar essa palavra para você. Não tenha medo. Que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo. Obrigada por você ter assistido o nosso vídeo até o final. Que o Espírito Santo possa ter falado profundamente ao teu coração. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho para que todas as vezes que nós postarmos nossos vídeos, você possa receber uma notificação. Dê o seu like e nos siga nas redes sociais. E ao compartilhar os nossos vídeos, você também poderá salvar uma vida. Que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo.